Bom, a gente vai apresentar trabalho de engenharia organizacional, T3. Vamos fazer uma investigação empírica com a empresa Las Palmas Distribuidora. E começando com uma análise inicial da organização da empresa, né? Trata-se de uma empresa familiar, mescla família, uma empresa familiar com profissional, né? Mescla esses dois pilares aí. E a empresa é focada na venda e distribuição de produtos, acessórios e equipamentos para postos de gasolina e agregados. Esses agregados entra parte de lavagem, parte de troca de óleo, conveniência, todos esses mini mercados que tem, mini comércios que tem dentro de um autoposto, né? E atualmente somos em 6 colaboradores na, na empresa que atuam de maneira ativa. E sendo uma organização composta por um estoque, 3 salas comerciais, escritório, né? E além de garagem, cozinha, área de lazer, e enfim. E por ser uma empresa familiar, existe uma divisão hierárquica, né? De cima para baixo, composta de onde primeiramente tem um dono e sua sócia, né? Logo abaixo dele tem o responsável pela logística e mais um empregado. Eu coloco esse empregado, no caso sou eu, né? Eu sou esse segundo colaborador. Eu não coloquei de uma maneira específica, porque eu faço inúmeras tarefas na empresa, né? Então não tenho um cargo específico, digamos assim. E por último são mais 2 colaboradores mais jovens que ingressaram agora no segundo semestre de 2020, no começo, né? Finalzinho do primeiro semestre, começo do segundo, que estão na fase de treinamento, mas já estão atuando na empresa diariamente. E tendo uma quantidade de funcionários reduzida, a empresa possui uma organização que pode variar dependendo do cargo, né? No meu caso, por exemplo, como eu tinha comentado antes, eu tenho o meu cargo principal, só que eu faço inúmeras outras tarefas, dependendo do momento do, do que estamos passando na empresa, dependendo do período do ano, por exemplo, eu posso mudar de funções. Um exemplo prático. Eu fui contratado para cuidar da parte da emissão de nota fiscal e conforme foi passando o tempo, comecei a mexer mais com estoque, a cuidar mais do estoque da organização, inventário, do que entra, do que sai. E aos poucos eu fui pegando essa responsabilidade do estoque. Hoje em dia, minha principal função é justamente essa, responsável pelo estoque e movimentação e responsável pela emissão de notas e boletos na empresa. Mas, por conta do período atual, no 2020, e final do ano especificamente, a nossa empresa costuma ter um movimento maior de vendas, porque final do ano as pessoas costumam viajar, costumam passear com suas famílias, e a pessoa tem seu carrinho, vai até o posto de gasolina fazer as manutenções, abastecer, comprar um aditivo, uma coisa ou outra, e isso começa a gerar um movimento maior no posto de gasolina. E com isso, como tem as férias geral no final do ano, o movimento acaba aumentando a partir de novembro. Então, desde quando começou o mês de novembro, eu cumpro também a, a função de entregador, além das que eu já praticava antes. E os 2 colaboradores que entraram, mais jovens, que entraram há pouco tempo, eles me cobrem enquanto eu tô fora, né? O meu irmão, né, que entrou na empresa há pouco tempo, que é um dos 2,
ele cuida da parte de estoque e mais uma amiga nossa, uma outra colaboradora, cuida da parte do escritório, a parte de notas fiscais e boletos. Digamos que eu me dividi em dois, né, dentro da empresa e tô na rua fazendo entregas, né. E na empresa a gente tem principalmente eu tenho uma certa autonomia e o motorista a gente tem uma certa autonomia, por exemplo, quando a gente está na rua, a gente discute entre eu e ele mesmo o que é melhor, qual cliente a gente pode visitar primeiro, qual cliente a gente pode deixar para mais tarde. E essa autonomia é nos dado para porque a gente que está vivendo a parte de entregas, né? Então a gente tem esse cuidado e a gente tem esse privilégio, digamos assim, né? E lembrando também que a empresa tem uma grande volatilidade por parte dos funcionários, existindo, claro, a função exclusiva de cada funcionário, mas a gente preza para que o funcionário conheça toda a organização, cada tarefa, cada cargo, cada função. É interessante que o colaborador conheça, para que se em algum momento precisar dele em algum outro setor, ou até mesmo, perdão, ou até mesmo para facilitar a comunicação com outro setor. Por exemplo, vou citar o meu exemplo, eu cuidava do estoque, mas é importante que eu saiba o que acontece nas ruas, o que acontece na logística, porque aí dá para me organizar o estoque de uma maneira que facilite o carregamento do carro, por exemplo. Então, eu tenho que saber o que acontece na rua, como que é essa função, para que eu possa colocar de uma maneira mais interessante, de uma maneira que não vai fazer tanto esforço, nem para mim, nem para o entregador, nem para o setor de logística, a parte de carregamento de carro, descarregamento, de como vai fazer toda essa parte da logística. Então é interessante que todo mundo saiba como a empresa como um todo funciona. E isso vem dando certo e a gente pretende seguir nessa linha de raciocínio. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a área de atuação. Como o Luiz falou, o segmento da empresa é baseado em vendas e distribuição de produto. Pode ser produtos, acessórios e equipamentos automotivos. Então, geralmente, os principais clientes são postos de combustíveis, que são autopostos, e agregados, que aí vem lavagem de automóveis, conveniências e a troca de óleo também. E sobre a atuação geográfica, a empresa se localiza no ABC Paulista, especificamente no Grande Alvarenga, em São Bernardo do Campo. No início, a empresa ela tinha um cliente mais centralizada na região oeste de São Paulo. A gente pode dar como exemplo Cotia, Imbu e Carapicuíba. Hoje em dia, a empresa já se expande um pouco. Ela cobre a área da Grande São Paulo e tem projetos de expansão para poder levar esse mercado, para poder atender os clientes no interior de São Paulo também. E, como foi dito, é uma empresa familiar, então de pequeno porte também, então ela é composta por apenas uma unidade, sendo essa unidade a matriz, que é localizada em São Bernardo do Campo. E também, como tem esse projeto de expansão dos clientes, eles também têm um processo de expansão de unidades, então quer abrir mais unidades em lugares diferentes. E sobre o mix de produto, a empresa tem uma grande variação de produtos, então tem um mix muito grande e ela se baseia na procura do cliente. Como seus principais clientes são autopostos e as derivações, então a gente pode citar como exemplo aqui de vendas constantes que há na empresa, que são bicos, mangueiras,
conexões de bombas de combustíveis, palhetas, óleos, filtros, aromatização, materiais e produtos de lavagem automotiva, como shampoo, desengraxante e também limpa pneus. E sobre a estrutura, então a estrutura de organização da empresa tem características mais próximas com a estrutura orgânica, que como tem um número menor de colaboradores, então ela passa a manter o diálogo mais informal e também passa a falar mais direto com os colaboradores. Já que esse número é pequeno, eles têm essa opção porque é de fácil controle, mesmo sendo informal, é de fácil controle. Então, eles procuram sempre manter reuniões mensais e também informais, como happy hours, para poder planejar como vai ser a empresa, quais vão ser as decisões tomadas na empresa no próximo ano. E nesses debates, eles sempre procuram enfatizar essa questão do que é importante para a empresa, de quais decisões que a gente vai tomar para melhorar o nosso desempenho, de falar sobre críticas do que foi feito de errado e também enfatizar os elogios. E outra característica que a gente pode estar enfatizando aqui da estrutura orgânica e que se encontra na empresa é a autonomia, como o Luiz falou, a autonomia que é dada pelos gerentes aos colaboradores. Então, como todo mundo tem essa visão geral, acaba que essa autonomia ela é importante para o crescimento da empresa, porque as pessoas podem ter visões diferentes e poder expressar elas, e o gerente ter cabeça aberta para isso é muito bom. E também melhora na compreensão e do entendimento de todo mundo na empresa. Aí pode passar, Luiz. Bom, fazendo uma análise das relações humanas, né? Na empresa existem treinamentos onde cada colaborador que se integra na empresa passa por um período de aprendizado e treinamento, como eu havia comentado, como um exemplo, né, os 2 colaboradores que entraram há pouco tempo. Eles entraram para me ajudar no escritório, no estoque, então eu tenho a responsabilidade de passar todo o conhecimento, todo como funciona a minha as minhas funções, o que eu fazia dentro do meu cargo. E além do cargo do qual o colaborador vai exercer, ele ainda passa por um treinamento dos outros setores, das outras áreas da empresa, como havia comentado anteriormente, que a gente preza por isso, pelo o colaborador tem que conhecer como as formas funcionam, como a empresa, como as engrenagens funcionam na empresa, que isso facilita tanto comunicação quanto, por exemplo, digamos que nem eu dei o exemplo, quando alguém falta, dá para cobrir o outro de boa, e até mesmo facilitar o trabalho do seu colega, né, de empresa, para que sempre seja um ambiente leve de trabalho, um ambiente amigável, que não puxe para o lado estressante, que não puxe para o lado de brigas, enfim, como muita gente, empresa familiar já relatou comigo. O ponto positivo da Las Palmas é que, além de ser uma empresa familiar, nós não temos desentendimento, né? Por conta justamente de se colocar no lugar do outro. E isso é feito de uma maneira introdutiva, né? Introdutória quando a pessoa entra na empresa. E conforme ela vai caminhando na empresa, ela vai pegando o jeito de como funcionam as coisas. Isso é inevitável. Aos poucos a pessoa vai evoluindo e vai buscando cada vez mais o conhecimento, né? É feito a delegação de
tarefas e responsabilidades, como eu havia dito, né? A pessoa entra com aquele cargo, com aquela função principal, ela não foge, se caso for, for da escolha do cliente, mudar ela de setor, tudo bem. Caso contrário, ela tem que fazer o principal, a função dela principal de maneira, de um jeito legal, que não deixe faltar alguma coisa, sabe? Para poder ter essa visão ampla, ela tem que fazer o dela bem feito, sem ter que, que faltar, errar, sem ter que gerar algo do tipo, né? E, e assim possibilita a pessoa conhecendo outras áreas, possibilita uma comunicação, né, entre os setores e acaba tornando os funcionários bem mais flexíveis, né? É, mesmo com essa flexibilidade, os funcionários têm em vista todo o trabalho a ser feito, né? E a gente trabalha como o Carlos comentou, fazemos reuniões semanais e mensais, né? Reuniões, teor de conversa mesmo informal, assim. E nessas conversas a gente reconhece o esforço de cada um, né? O esforço feito. E a gente tem uma filosofia também de sempre enfatizar o trabalho bem feito, né? Claro, quando tem erro, a gente comenta, a gente fala, ó, você errou nisso, 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 vamos tentar melhorar, mas a gente procura ver sempre o trabalho bem feito, sempre o esforço do colaborador, né? Que isso a gente acredita que é uma maneira de motivar os nossos colaboradores, porque você vai numa empresa onde você só é falado sobre o seu erro, a pessoa não se sente motivada a continuar trabalhando, né? Ela não se sente confortável na empresa. Então, uma das coisas que a gente faz para motivar os nossos colaboradores é sempre estar enxergando o trabalho bem feito que ele fez e, claro, corrigindo os erros, conversando sobre os erros, mas a gente não expõe o erro de cada um para todo mundo, né? Mesmo sendo só 6 pessoas, quando um erra, a gente conversa em particular e deixa para falar nas reuniões ah, os pontos positivos da pessoa durante a semana, né? Isso acaba fazendo com que a pessoa evolui profissionalmente, né? Porque ela vai ver o seu trabalho reconhecido e na semana seguinte ela vai começar, além do trabalho bem feito, ela vai começar a corrigir os erros dela, né? Isso acaba trilhando um caminho excepcional aí na vida profissional do colaborador, né? E isso caminha para uma melhor satisfação no trabalho, como mostra na pirâmide das necessidades de Maslow, que é o reconhecimento do trabalho e vai subindo de, de nível a nível, como dito em aula, né? Alas Palmas sempre busca motivar, como comentei, os colaboradores, e a gente também busca motivar os colaboradores a vender, né? Que, que a gente acredita que é uma das maneiras que a gente pode fazer com que o nosso colaborador evolua profissionalmente, além da motivação através de reconhecimento do trabalho, através das vendas, né? Como eu havia comentado, a gente tem uma autonomia na parte de vendas também. Nós somos muito incentivados à venda e é dado todo o suporte, todo um treinamento, toda a informação de como efetuar algumas vendas. E por que a gente bate na tecla da venda? É porque com a venda gera-se um lucro para a empresa, certo? E a gente trabalha com um sistema
deixa eu só lembrar a palavra. A gente trabalha com um sistema de comissão. Me fugiu a palavra, mas agora eu já consegui dar uma olhada aqui. Que é por volta de 7 a 10% por venda. Então, a pessoa vendeu X, ela vai receber uma porcentagem fora do salário dela, em cima dessa venda. E a gente acredita que isso motiva ainda mais a pessoa a, a trabalhar, né? Por exemplo, o entregador, responsável pela logística, ele não vai só chegar lá e deixar a, a mercadoria, conferir e voltar. Ele pode chegar lá e falar, ó, cara, tô vendo que, um exemplo, tá? Tô vendo que tá faltando uns aditivos aí, tô vendo que tá faltando algumas palhetas. Você não quer fazer um pedidinho maior na próxima vez? Talvez incluir isso, incluir aquilo. Aí isso acaba gerando um retorno para ele, né? Tanto profissional, ele vai crescer profissionalmente, ele vai conseguir desenvolver sentidos que só entregando e assinando nota ele não desenvolveria. E acaba tendo uma rentabilidade maior também, né? Porque o salário dele, X, todo mês está ali. Ele adicionando uma vendinha ou outra, ele consegue aumentar, né? E acabar levando uma recompensa monetária maior para sua casa, né? Tanto dessa maneira quanto explorar clientes novos, como havia comentado anteriormente. Ele viu um potencial cliente durante o trajeto dele de entrega, ele pode parar e nesse potencial cliente conversar, trocar uma ideia, falar, ó, cara, tem uma lista de produtos legal lá para você, a gente pode fazer uma ofertinha legal, um descontinho legal, talvez uma bonificação de primeira compra, enfim. Entra na parte de autonomia de negociação também. E a gente acha que isso é muito interessante, a gente tem para nós que isso evolui muito o nosso colaborador. E todos ganham com isso, né? A empresa, porque lucra um pouco mais, e o colaborador que acaba, como eu comentei, tendo uma renda um pouco maior e profissionalmente também, né? E temos um sistema de recompensas, não é um sistema assim, digamos, escrito no papel, ó, você, não, é algo mais de literalmente de recompensa, algo mais informal. Por exemplo, no final do ano nós fazemos sempre brindes para os clientes, mas nós temos também os brindes para os colaboradores. Todo final do ano é delegado, passado para os colaboradores uma comissãozinha durante um ano do trabalho bem feito, por parte de reconhecimento do trabalho, como a gente tinha comentado, e brindes de maneira geral. Por exemplo, não sei, talvez vou dar um exemplo. Ano passado, por exemplo, nós recebemos, digamos que, como posso chamar? Não é uma cesta básica, mas é como se fosse um kit de Natal, que envolve guloseimas, doces, panetones, enfim. É um tipo uma forma de agradecimento, né, de um trabalho que foi feito durante um ano e, e reconhecimento e o reconhecimento do nosso colaborador, né? Agora, sobre os processos da organização, a gente pode começar falando dos padrões definidos. Então, os padrões, como é dito na teoria burocrática, eles não são realmente escritos. A forma que eles repassam esses padrões e normas é uma forma informal, que seria mais nas conversas e nas discussões em grupos. Então, como até o Luiz falou, aquela parte que ele tem um entregador lá, só que ele também ajuda às vezes na entrega, então eles mesmos fazem a logística, então assim, não tem uma padronização muito definida.
é mais uns conceitos definidos e às vezes algumas prioridades. Então, muitas das vezes quem faz essa padronização são os próprios colaboradores. Por isso não há necessidade de ser feito no papel, de ser uma normas escritas, né? E falando sobre a qualidade da mão de obra, bom, a gente falou bastante disso porque é um ponto que a empresa faz muita questão de enfatizar, pelo que a gente pôde entender nessa pesquisa. Então, o colaborador, ele tem a sua qualificação, então, a partir do momento que ele é contratado, ele faz pequenos treinamentos, ele tem um tempo para se adaptar ao cargo que foi designado a ele, mas a empresa sempre exige que a pessoa tenha um conhecimento geral de todos os processos da empresa. Então, que vem essa flexibilidade que é muito importante para eles, porque facilita a comunicação entre as áreas e caso tenha ocorra algum problema e que vamos lá, o colaborador não foi para o trabalho ou não consegue mais fazer, exercer a função dele, aí então qualquer um pode ir lá exercer a função. Quem tiver tempo pode ir lá e fazer o que ele faz. Então isso é muito importante nessas empresas de pequeno porte. E também isso acaba inventando desentendimento e melhora na harmonização de todos os setores. Sobre o modelo de gestão, a empresa dá total liberdade para os colaboradores fazerem as suas sugestões do processo e para fazerem a atividade do jeito que acham melhor. Então, nessas reuniões, eles sempre procuram dar um tempo para sugestões de tarefas. Então, sempre tem um momento ali da reunião que eles vão abrir para os colaboradores darem sugestões ou falarem o que está feito, o que não deve ser feito do jeito que está, o que pode mudar. Então, a empresa sempre procura lapidar esse lado. E da realocação, como foi dito, ela sempre acontece. É uma coisa que a organização ela preocupa com esse perfeito entendimento dos colaboradores em todos os departamentos da empresa. Então, como o próprio exemplo do Luiz, como ele disse, ele começou efetuando pedidos e notas e tirando notas fiscais e possuía um entendimento de estoque, logística e de compras e hoje ele já realiza as duas funções. Ele tem esse primeiro trabalho dele que ele foi contratado, mas também ele faz parte do estoque, da inspeção e da logística. Pode passar, Luiz. E a parte de análise de tecnologia utilizada na empresa, nós não trabalhamos com software específicos, né? A gente trabalha com alguns programas. O primeiro que a gente achou importante citar, o nome dele é o NucleSense. É um programa que a gente utiliza para fazer controle de estoque, fazer controle de vendas, de compras de fornecedores, cadastro de fornecedores e de clientes, cadastro de produtos, relatórios, toda essa parte que envolve os dados da empresa em questão de produção, de produtos, de vendas, toda essa parte fica esse programa que gerencia. E é nesse programa também onde a gente emite pedido, do pedido a gente emite a nota e essa nota a gente consegue validar no Sistema Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas. E
Então ele é, digamos que o principal é tudo feito nele. Estoque eletrônico, é, tudo quanto é dados e da empresa de produtos, de tudo quanto é tipo de cadastro é nesse núcleo Essence que a gente utiliza. O segundo que eu coloquei são os programas dos bancos que a empresa utiliza, que é o Itaú e o Santander. Esses programas ficam responsáveis pela parte de finanças, a parte do financeiro, que seria tanto a criação do boleto para o cliente fez a compra de tantos materiais, ele parcelou em tantas vezes. Então a gente vai nesse banco, a gente efetua o boleto. Ele é responsável pela remessa de boletos, pelo recebimento do contas a receber, contas a pagar, sempre é nesses dois principais programas do Itaú, mais do Itaú, né? Mais do Itaú e o Santander, esses são os dois que a gente utiliza, né? E colocamos aqui o WhatsApp também, porque é um aplicativo, né? E é uma maneira que a gente faz contato com o nosso cliente, é a principal maneira que hoje em dia a gente faz contato com o nosso cliente. Não é uma empresa grande, né, como eu havia comentado, e essa relação de amizade que a gente tem com nossos colaboradores, amizade e família, nós temos muito também com nossos clientes. Então a gente vê nossos clientes como amigos, ah, sempre com a proximidade, né? E por isso que eu coloquei o WhatsApp, porque é o principal canal de vendas que a gente tem. Claro, atendemos pelo telefone, temos o nosso site, onde alguma pessoa que não conheça o nosso portfólio de produtos e serviços, caso ela não conheça, ela pode acessar esse site, mas o principal mesmo é o WhatsApp, esse contato mais direto, vendedor e cliente, né? Na questão da indústria 4.0, nós não temos tanta aplicação de tecnologias que impulsionam a, a evolução da indústria 4.0. Eu citaria aqui o Big Data, porque nós temos uma nuvem onde é armazenada todo tipo de dados, junto com o núcleo Essence, e acredito que isso possa ser, pelo menos, esse critério possa entrar na, na evolução da indústria 4.0, né, que é a parte do Big Data, das nuvens, da utilização da internet como salvar os dados, né. Bom, e na conclusão, a gente decidiu enfatizar essa questão de dar ouvidos, de dar liberdade para os colaboradores de darem sugestões e opiniões sobre os processos, porque é uma forma de mostrar para eles que eles fazem parte da empresa, para eles sentirem isso e para poder influenciar eles a estar melhorando cada vez mais. Então, 3 pontos que a gente mudaria se fosse abrir uma empresa nesse mesmo mercado seria a questão da divulgação e da expansão da empresa. A gente pensaria em um investimento na diversificação de canais de venda. Então, abrir uma loja virtual seria uma opção e também fazer um incentivo a mais nas redes sociais. Outra coisa que a gente queria enfatizar seria melhorar as chances do colaborador ele subir na empresa, então ele crescer na empresa. Lógico que numa empresa de pequeno porte é mais difícil disso acontecer, mas com o tempo poder encaixar isso na cultura da empresa, porque assim é uma maneira também de influenciar aos colaboradores de
poder melhorar no que você faz. Então, é igual dizem que é muito mais fácil você manter o que já tem do que procurar um novo. Então, essa seria uma das culturas da empresa também. E outro ponto que a gente poderia fazer a mudança seria respeitar um pouco mais as divisões de trabalho, mas não esquecendo da flexibilidade, porque é de grande importância do colaborador conhecer todo o processo da empresa. Então, às vezes, ele começar de baixo, mesmo tendo potencial de estar em um cargo maior só para conhecer a empresa, mas definir melhor cada função de cada um. Seria isso, porque assim eles poderiam ter o melhor desempenho na atividade que é designada. Na atividade que é designada a partir do momento que ele é contratado, mesmo com toda a flexibilidade. Então, é isso a nossa. E Pode falar. adicionando mais um ponto nessa questão da melhoria, se caso abríssemos uma nova empresa no mesmo segmento. Eu acho que um ponto que mudaríamos também seria a padronização, né? Como a gente havia comentado, na empresa hoje não tem uma padronização, um caderno de, de, digamos, de regras ou de procedimentos. Porque aconteceu tudo de maneira natural, então hoje em dia funciona muito de maneira orgânica, de maneira bem natural na empresa. Mas para o porte da empresa, hoje em dia, funciona perfeitamente. Mas pensando em abrir novas filiais, pensando em ampliar a empresa com novas lojas em novos territórios, eu acho que é importante ter essa visão do padrão, né? Pelo menos para porque crescendo vai entrar novas pessoas e com aumentando o número de colaboradores, esse natural acaba se perdendo e acaba sendo algo forçado, ou talvez pode bagunçar alguma coisinha ou outra. Então, para o momento, para Las Palmas atual, funciona super bem. Mas para uma nova empresa, pensando numa nova empresa que queira expandir e ampliar, abrir novas filiais e várias outras lojas, eu acho que é importante investir um pouco nessa parte de padronização e, e procedimentos, enfim, esse tipo de coisa. Bom, então, era isso. Obrigado por ouvir a gente e boa noite. Boa noite, obrigado pela atenção e eu sou o Luiz Fernando. Eu sou o Carlos Henrique. Muito obrigado. Obrigado. Ficou bravo.